Olá pessoal, aqui é o professor Haroldo de Sociologia. Eu vou gravar esse vídeo rapidamente aqui, espero que ele tenha uns 5, no máximo uns 10 minutos, para falar sobre o autismo. Às vezes alguns professores têm algumas dificuldades em lidar com isso, então o objetivo desse vídeo não é conceituar o autismo, falar dos tipos de autismo, etc., mas dar algumas dicas de ações práticas, como lidar com pessoas que têm o espectro do autismo, ok? Que tem essa condição. Mas a primeira coisa que nós precisamos ressaltar é que nós estamos ouvindo muito falar sobre adequação, sobre adaptação curricular, né? E infelizmente a gente não ouve a expressão flexibilização. É um erro conceitual confundir flexibilização com adaptação e com adequação. Quando falamos em adaptação, estamos falando do prédio. Então, por exemplo, vai vir um aluno cadeirante, então precisamos adaptar o prédio, precisamos construir uma rampa, precisamos de um elevador, etc. Quando falamos de adequação, estamos falando em alguma coisa que a pessoa possa ter acesso. Então, por exemplo, o aluno tem deficiência visual, então vamos fazer uma adequação. Vamos passar a prova em braille, né? Escrita em braille ali. Ou então a pessoa tem dificuldade de enxergar, ela é deficiente visual, mas ela não é cega, né? No caso, ela consegue enxergar, mas pouco. Então, vamos fazer uma adequação, vamos fazer uma prova com a letra grande, por exemplo. Então, essa adequação. Quando falamos em flexibilização, estamos falando em dar a condições para que todos os alunos consigam chegar ao resultado esperado, que é o que nós queremos sempre, né? Que eles aprendam, que desenvolvam as habilidades e etc. Então, quando falamos em flexibilização, nós vamos fazer, olha, nós vamos pensar assim, olha, como que esse aluno é, né? Como que ele se sente? Quais as dificuldades que ele tem que nós precisamos ajudá-lo a alcançar os demais, do jeito dele. Então, nós vamos fazer uma corrida, né? Todo mundo tem que chegar lá na linha de chegada, beleza. Só que um não tem um pé, o outro não tem uma perna, o outro tem as duas pernas, mas o outro tem o problema no joelho, né? Mas todos têm que chegar na linha de chegada. Como que a gente vai possibilitar a todos chegarem na linha de chegada? É essa a ideia da flexibilização curricular, né? Montar, organizar aulas, atividades, para que cada aluno, na sua dificuldade ou individualidade, dificuldade talvez não seja a melhor expressão, mas a sua individualidade, na sua característica pessoal, possa alcançar aquilo. Então, quando falamos em flexibilização, não dá para a gente fazer assim uma atividade geral para segundos anos flexibilizada. Não é essa a ideia, entendeu? A ideia, ou então a adaptada, né, como o pessoal tem falado muito. Isso é um erro conceitual. Flexibilização tem a ver com cada aluno. Então, precisamos conhecer aquele aluno específico para dar a ele a condição que ele precisa para alcançar os demais. Entenderam? Espero que sim. Enfim, isso é para reflexão. Demanda mais trabalho, né? Demanda uma certa capacidade de estudar cada vez mais, e é muito importante que todos nós tenhamos consciência de que o nosso objetivo é que o aluno consiga desenvolver as habilidades, né? Que são programadas, digamos assim, que são direcionadas na BNCC. Muito bem. Falado disso, né, flexibilização, adequação, adaptação, não podemos cometer esses erros conceituais, precisamos estudar mais, não é? Precisamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Né? Então, às vezes a gente ouve assim, inclusão. Aquele aluno é inclusão, como se fosse menos, algo menos. Né? Ele é inclusão. Aquele menino é inclusão. Então, precisamos parar com isso, né? Precisamos entender o que o aluno que está incluído, ele tem alguma característica que precisa ser flexibilizada, né? Que a atividade precisa ser flexibilizada, a aula precisa ser flexibilizada para que ele possa alcançar os demais. Todo mundo consegue chegar em algum ponto, né? Precisamos entender que cada um tem o seu tempo, que tem as suas condições específicas. Não deveríamos falar assim, temos 28 alunos e 2 inclusões, né? Por exemplo, a gente está falando da sala, no conselho de classe, aí fala assim, essa sala tem 28 alunos mais 2 inclusões. Não, isso é um erro, né? Você está discriminando as pessoas.
O correto é dizer, tenho 30 alunos nessa sala e 2 deles apresentam tais condições. Né? Inclusão não é um termo genérico para quem tem alguma deficiência e pronto. Nós vamos conhecer as características das pessoas. Né? Então, eles têm tais condições. Tendo tais condições, o que nós podemos fazer para ajudá-los a alcançarem os demais? Né? Sempre essa perspectiva. Então, quando falamos em autismo, não é correto dizer ele é autista ou ela é autista, aquela menina é autista, né? Mas sim que a pessoa tem o autismo, porque o ser da pessoa é mais do que o autismo, né? Ela é um ser humano, ela é uma pessoa amada pela mãe, ela é uma pessoa amada pelos pais, ela é uma estudante, ela é sei lá, feliz, né? Então, o verbo ser carrega com ele definições da pessoa. E, inclusive, aquela pessoa tem autismo, aquela pessoa tem deficiência intelectual, aquela pessoa tem deficiência visual, aquela pessoa tem um carro, né? Então, é uma característica que está dentro do ser, mas o ser é maior do que aquilo que ela tem, né? Então, questão filosófica, questão ontológica da filosofia. Mas tudo bem, continuando aqui, a querida Dani fala disso. Não se pode dizer a pessoa é autista, mas sim que ela tem o autismo, ela tem essa condição. E cada pessoa com autismo é uma pessoa diferente. Então não dá pra gente falar assim, vamos adotar esse padrão de comportamentos com todas as listas do pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, e aí pronto, daremos com todos os autistas do universo, né? Com todas as pessoas com autismo do universo. E não adianta, né? O termo espectro autista carrega uma amplitude de conceito, é um espectro, né? Ou seja, é algo grande, é algo que está abrangendo várias coisas, né? Tem vários tipos, e não é objetivo falar aqui sobre esses tipos, né? Mas o que nós vamos entender de um modo geral? Que não podemos confundir com deficiência intelectual, tá? Aquela pessoa com autismo, faz alguma coisinha para ela fazer. Não, a pessoa com autismo não é deficiente intelectual, ok? Não confunda. Ela tem o jeito dela de ser, né? Ela tem a capacidade como todos os outros. Só precisamos entender como ela vê o mundo para tentar ajudá-la. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo, né? Precisamos conversar com as pessoas, entender como que a pessoa pensa, né? Como funciona a lógica, né, de raciocínio, enfim. Precisamos de uma rotina organizada para lidar com pessoas com autismo, né? Então, pessoas com autismo, de um modo geral, não gostam de bagunça, né? Não gostam de coisas jogadas, no caso da sala de aula, né? Carteiras fora do lugar, ele gosta de rotinas exatas, né? De entrar por um lugar, passar por um lugar, né? Sair em tal hora, voltar em tal hora, tudo programado. É uma característica, né? Não que todos sejam assim, mas grande parte, né? Troca de rotina gera frustração nas pessoas, né? Com autismo. Não gosta de toque, não gosta de ser tocada, né? Então você às vezes é mais a pessoa que gosta de tocar nos outros, né? Então, pessoa com autismo não gosta de ser tocado, alguns gostam de receber um toque com pressão, né? Mas não, assim, passar a mãozinha e tal. Geralmente as pessoas não gostam, ficam irritadas com isso, né? Não gosta de ficar torto, né? A pessoa não gosta de ficar torta, no caso, sentar de qualquer jeito e tal. Ela geralmente gosta de sentar, assim, com a coluna ereta, né? De maneira correta. É uma característica da pessoa, às vezes ela é até um pouco dura, mas é uma característica dela. Para lidar com pessoas com autismo, né, o professor, por exemplo, ele precisa ter mensagens claras, né, comandos claros, curtos, objetivos, né, passo a passo, do mais simples para o mais complexo. Mas depende de cada pessoa com autismo, como eu estava dizendo, né, de um modo geral. Para lidar com pessoas com autismo, você precisa ter ordens claras, né? Mensagens claras, diretas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu tive um aluno com autismo que ele era muito bagunceiro, né? Hiperativo, né? Queria fazer um monte de coisa, não obedecia, e a professora da sala não conseguia lidar com ele, porque ela não tinha estudado sobre o autismo, né? E aí eu cheguei para ele e falei, olha, senta na sua carteira. Na sua cadeira, na carteira não, né? Senta na sua cadeira.
Ponto. Aí ele sentou. Agora fica quieto, copia a lição. Fica quieto, copia a lição. Pronto. Sentou, ficou quieto, copiou a lição. Agora, se eu chegar e falar assim, menino, fulano de tal, você tá bagunçando, eu não aguento isso, você atrapalha os outros, vai fazer a lição. Não adianta. Não vai funcionar, só vai ficar cada vez mais irritado. Então, para lidar com pessoas com autismo, geralmente você tem que dar ordens claras, mensagens rápidas, como eu disse, objetivas, né? Passo a passo. Como se fosse uma linguagem de programação. É o uso da lógica, né? Na filosofia nós temos a lógica, tem a lógica de programação também, de computadores, etc. Apps, né? Então, é como se fosse fazer uma programação na cabeça da pessoa. Uma outra característica interessante, né, que nós vamos destacar de uma pessoa com autismo é que ela pode entender tudo literalmente. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, aquela garota é maravilhosa. Só que você está sendo sarcástico, né? Você quer dizer o contrário. Mas ele vai entender que aquela pessoa é maravilhosa mesmo, né? Ou então você fala assim, olha, você vá lá na minha casa, vai ter uma festa, vai começar às 8 horas da noite. A tendência é que a pessoa chegue às 8 horas da noite, se ela for, entendeu? Então, isso é uma das características também da pessoa com autismo. Imagens utilizadas precisam ser claras e simples. Cores frias ajudam, né? Azul, por exemplo, né? Então, veja, imagens, às vezes o professor passa uma imagem para o aluno, olha essa imagem, isso aqui. Aí tem um monte de coisa, né? Aquela bagunça. Aí isso gera estresse na pessoa com autismo. Eu gosto de imagens claras, né? Definidas, né? Objetivas. Tem ultra sensibilidade com relação a barulhos. Então, um lugar muito barulhento, um lugar que as pessoas falam demais, né? Então isso irrita muito a pessoa com autismo. É necessário, nossa, mas ele está numa escola. Então é necessário conscientizar os outros também sobre esta condição, tá? Para que todos aceitem aquela diferença. Muito bem. Quase acabando aqui. A questão da iluminação também, uma iluminação muito clara também afeta o modo, né, de agir daquela pessoa com autismo. Ela ficar irritada, né, pode ficar irritado se a iluminação for muito clara demais, né. Sinalizações claras são importantes. Então, aonde está o banheiro, para que lado que vai, né, tudo isso é muito importante para a pessoa com autismo. Mensagens claras, objetivas, passo a passo. Lembrem-se disso. Não há, por exemplo, né, o que pode irritar muito o autista. Ele entra numa sala e está escrito assim, exemplo, segundo ano G, né? Só que aquela sala dele não é o segundo ano G, é o terceiro ano A, por exemplo. Mas a plaquinha está escrito segundo ano G. Isso gera um estresse na pessoa. Mas aqui está escrito segundo ano G, não está escrito terceiro ano A, né? Então, esse tipo de coisa também pode irritar o autista, né? Necessidade de adequação do espaço e do tempo para a realização das atividades. Então, tem que conhecer aquela pessoa para saber quanto tempo ela demora, quanto tempo ela vai necessitar para realizar aquelas coisas que foram exigidas, né? Então, se você passar um monte de coisa, faz tudo isso em meia hora, a pessoa pode ficar irritada. Ou se você passar pouca coisa demais, a pessoa também fica irritada. Aí depende da pessoa com autismo, é necessário conhecer a pessoa. Geralmente parecem ser frios, né, as pessoas com autismo, mas eles têm um jeito próprio de sentir e expressar suas emoções. Então, às vezes fala, aquela pessoa é fria, ela não sente nada, é como se fosse um robô. Muitos autistas são julgados dessa maneira, são até chamados confundidos, né? Confundidos talvez seja a melhor expressão, mas muitos preconceituosos, né? São psicopatas, etc, né? Até teve um caso recente, acho que de um prefeito de uma cidade que falou de alguém com autismo como se fosse um psicopata, né? Que gerou uma comoção na internet, etc. Que é um erro gravíssimo, né? Um preconceito, que o autista, né? A pessoa com autismo, ele tem o jeito dele de sentir as coisas, né? O jeito de expressar, etc. Não gosta de melosidade, geralmente, né? Aquela voz muito piedosa, amorosa demais, né? Geralmente gosta de uma coisa mais lógica, né? Enfim, pergunte se precisa de ajuda, né? Pergunte, converse com a pessoa, né? Sem tocar,
tentando conhecê-la, se apresente, né? Olha, meu nome é fulano de tal, sou professor tal, estou aqui para dar aula disso, mensagens claras, né? Ponto por ponto. Tenta conhecer a pessoa, né? Se a pessoa falar que não quer ajuda, não insista. Simples, entendeu? Olha, você precisa de ajuda para tal coisa? Não. Então tá bom. Você precisa de ajuda para mudar de lugar? Você está enxergando bem a lousa da onde você está? Sim, estou enxergando. Ok, pronto. Fim. Então, eu gravei esse vídeo só para falar disso, gente. Espero que vocês tenham gostado, ou enfim, que tenha servido para ajudar aí na prática nossa, né, do dia a dia. Se você quiser referência sobre autismo, né, tem uma série muito boa na Netflix, chama Atypical, com Y, Atypicall, Atypical, ou com L só, enfim, Atypical, sobre o autismo. É muito legal. Se passa na escola também, aborda a vida de uma pessoa com autismo e todas as suas questões pessoais, né? Por exemplo, ele quer arrumar uma namorada, que é o tema da primeira temporada, né? Ele quer arrumar uma namorada e aí dá muito trabalho, né? Ele não entende porque exige muita linguagem visual, né? Então, você tem que olhar para a pessoa, você tem que sorrir para a pessoa. Ah, mas tem uma intensidade de sorriso, ah, mas tem uma intensidade de olhar, né? Então, tem uma cena bem interessante que a psicóloga dele, né, fala assim: você tem que sorrir para a pessoa que você quer conquistar. Aí ele sorri assim. Aí ela fala, diminui em 70%. Aí ele vai diminuindo o sorriso. Isso, agora fecha um pouco os olhos. Enfim, só para dizer, né? É tudo muito lógico na cabeça de uma pessoa com autismo, geralmente. Então, ó, de uma escala de 0 a 100, o seu sorriso precisa estar em 70. Então a pessoa consegue visualizar o que ela tem que fazer. Agora, é claro que só vendo a série, essas coisas, vídeos do YouTube, às vezes ajudam, mas não vai deixar você, né, assim, nossa, expert no assunto. Nem esse vídeo meu aqui não é o objetivo, né? Mas o objetivo é dizer assim, nós precisamos estudar cada vez mais, nos comprometer com aquilo e tornar a convivência escolar melhor, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir o meu canal. Não, se inscrever no meu canal, né? Haroldo, sua filosofia barata. Não se esqueça de curtir o vídeo, sim. Aí compartilhe com os seus amigos, ative o sininho e lá, 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 lá. Muito obrigado pela atenção e até mais.